fundamental você ter essa lembrança dessa associação, porque realmente na prática ela se verifica. Frequentemente eu tenho pacientes com problema cardíaco e o problema cardíaco tem um impacto emocional maior do que outras doenças. Por quê? Porque há todo um simbolismo do coração, né? O coração é citado na Bíblia quase 900 vezes. Então, o adoecer do coração mexe muito com a esfera narcísica da gente. Muitas vezes o infarto do ego é maior do que o infarto do coração. E só mais recentemente é que a cardiologia começou a levar em consideração esse sofrimento invisível e indizível. Você colocou muito bem, os pacientes idosos têm uma, digamos assim, uma pleide de sintomas um pouco diferente dos jovens. Eles têm mais dificuldade de expressar a emoção pela palavra e eles expressam o que eu chamo de o corpo chorando, através de sintomas físicos e, não infrequentemente, sintomas físicos relacionados ao aparelho cardiovascular, a própria ansiedade e angústia cardiovascular, e, não infrequentemente, ela vem associada à depressão. E um outro aspecto importante é que 25% das pessoas que procuram o cardiologista, o problema não é cardíaco. Então, vejam que não é 1%. E vejam como essas pessoas normalmente não são diagnosticadas como tendo depressão. Por quê? Porque não existe tomografia da alma. E, normalmente, os exames são normais e existe uma, digamos assim, uma crença ingênua: se os exames são normais, não há doenças. Na nossa formação biomédica, infelizmente, a gente foi treinado para tratar aquilo que a gente pode quantificar ou aquilo que a gente pode ver. Então, a depressão ainda é, sim, uma doença subdiagnosticada, um sofrimento sistêmico. Outro aspecto que eu acho importante é que a depressão não é do pescoço para cima. A depressão é uma doença sistêmica com implicações não só genéticas, a questão da inflamação hoje, que a gente sabe bem, e isso, inclusive, digamos assim, tem um efeito sinérgico, porque tanto a doença cardíaca como a depressão, elas evoluem com a inflamação crônica. E isso pode agravar não só a própria depressão, diminuindo a neurogênese, mas também em relação ao próprio coração. Um outro aspecto importante é que os idosos chegam normalmente com várias doenças. E um outro aspecto, uma polifarmácia, né? A gente vive numa sociedade extremamente medicalizada e eu digo aos pacientes que a minha alegria é muito maior quando eu desprescrevo. E a gente tem que entender que desprescrever é prescrever. Ou seja, eu estou tomando uma atitude. E no doente deprimido é fundamental que a gente tenha essa ideia do todo, afinal não entra um coração no meu consultório, entra uma pessoa com uma história única e com um sofrimento único. Então, eu acho que a questão da escuta é fundamental, e veja que eu estou usando o termo escuta exatamente porque a escuta envolve não só o fato de você ouvir, mas existe toda uma outra comunicação, a comunicação corporal, por exemplo, que é muito mais verdadeira do que a comunicação linguística normal ou a paralinguística. E o que me levou a me interessar pelo tema é exatamente isso, porque as pessoas diziam para mim, por exemplo, se atendia um paciente com transtorno do pânico, se fazia o eletro, se fazia os exames e a gente falava, ela não tem nada, né? Então, eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso. Quando o diagnóstico é você não tem nada, né? Acabei encontrando um livro com esse mesmo diagnóstico, com esse mesmo título, em Barcelona, e é exatamente algo que mostra isso. Isso não é um fenômeno brasileiro nosso, é um fenômeno mundial, a desconsideração da dor psíquica. A dor psíquica continua a ser uma dor de segunda categoria, ela não dá manchete, né? Então, isso leva a um sofrimento grande, porque existe muito essa ideia material de que, se há doença, há alteração corporal. Isso não é verdade. E eu repito, são 25% das pessoas que procuram o cardiologista que, na verdade, elas não têm doença cardíaca, elas têm um sofrimento mental
e esse sofrimento aparece no coração ou no sistema cardiovascular. Quantas vezes eu tive que substituir medicações da hipertensão que não eram pacientes hipertensos? Por quê? Porque durante o ataque de pânico a pressão sobe, mas ele não é hipertenso. O pior lugar para se dar o diagnóstico de hipertensão real é na emergência, né? Então, é fundamental que a gente entenda isso. Esses pacientes precisam de ajuda, eles não podem sair da emergência com a seguinte orientação: você não tem nada, né? Se for uma mulher, manda arranjar um namorado, enfim, uma série de vá ao shopping, pior colocação para o paciente que tem pânico. Então, há toda não só um desconhecimento, mas eu diria que ainda há um certo estigma da doença mental. Paradoxalmente, nós médicos somos a profissão que mais tem depressão, né? Todos nós sabemos a prevalência de suicídio, sobretudo das mulheres médicas. Eu acho que a gente devia ter um olhar mais generoso para essas pessoas, porque a cada vez mais eu recebo esses pacientes. E o que é que me chama a atenção também? O excesso de exames. Ou seja, a depressão só é pensada quando você acaba com todos os exames, ou uma ressonância magnética, ou uma angiotomografia cardíaca. Você não coloca a depressão como um diagnóstico diferencial, você coloca como exclusão. Então, o paciente entra no consultório com uma bolsa de exames e eu pergunto para eles: e aí? Não, dizem que eu não tenho nada, né? Então, essa ideia que eu falei antes da nossa formação, a nossa formação não é uma formação que vê o ser humano na sua integralidade, corpo, mente e espírito, né? Até a questão espiritual hoje, felizmente, está se aproximando de novo da ciência, né? Se mostrando o quanto ela é importante também no tratamento, e o medo que a gente tinha de se tornar anticientífico quando falava em espiritualidade. Hoje, nós temos um departamento de espiritualidade em cardiologia na SBC. Então, há um avanço, sim, mas eu acho que há uma grande defasagem entre a fala e a prática. É óbvio que todos dizem que a relação médico-paciente é a pedra angular da medicina. Mas quando você vai ver essas pessoas na prática, algumas até que escrevem sobre isso, há uma defasagem enorme entre a fala e o que se faz. E nós não somos o que falamos, somos o que fazemos. Então, eu acho que esse aspecto que você aborda, eu acho da maior importância, porque há um link bidirecional. A doença cardíaca aumenta a prevalência de depressão e a depressão aumenta a prevalência de doença cardíaca por uma série de fatores que a gente pode, ao longo da conversa, falar. Acho que, de uma maneira geral, eu fiz um resumo do que eu encontro no consultório e com muita frequência na assistência básica, que é o caso o caso do nosso amigo Lucas, né? Que também na assistência básica, a maior parte dos deprimidos, eles não procuram logo o psiquiatra. A maior parte dos deprimidos procuram assistência básica, o clínico, ou eventualmente, no meu caso, o cardiologista. Nós temos, por exemplo, um aspecto muito preocupante. Quem mais prescreve ansiolítico, né, na clínica são os cardiologistas, o que é preocupante. Por quê? Porque há um excesso de prescrição de ansiolítico e, como eu digo aos alunos, a maior novidade sobre ansiolítico é cada vez usar menos ansiolítico, e isso não só não resolve o problema, como também nós estamos tocando só na ponta do iceberg. Porque a nossa formação em relação, pelo menos a minha, ela deixou muito a desejar em relação a essa análise do sofrimento emocional, né? Então, quando eu notei o quanto esses pacientes me procuravam e o quanto é gratificante devolver vida a eles, porque, na verdade, a depressão é um momento em que você não vive, é um momento em que você se exclui de tudo. Eu considero a maior dor que um ser humano pode apresentar, a depressão, exatamente por isso, porque é muito difícil verbalizar. Eu digo muito aos doentes: o que você está me dizendo é muito maior, o que eu estou vendo em você é muito mais do que você está me dizendo, é indizível. Por mais que você tente expressar a dor da depressão, deixa muito a desejar.
né? O sentimento de depressão realmente é algo que assusta as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que não têm nenhuma intimidade com eles próprios e, de repente, eles se veem numa situação que eles não entendem, né? Os homens, frequentemente, têm uma depressão extremamente rica em sintomas físicos, porque, por incrível que pareça, o machismo ainda impede, muitas vezes, do homem falar dos seus sentimentos. Então, é preciso muito cuidado. Há, inclusive, capítulos sobre depressão nos homens, mostrando uma série de, digamos assim, alterações mais frequentes neles. A dor, por exemplo, a confusão entre angústia e angina, a tendência a negar a dor psíquica, né? E perguntar sempre se não o problema não é cardíaco. Pedem vários exames, quase que exige o exame, e quando a gente não coloca esses exames, eles não acreditam que não há doença orgânica. Então, eu acho que, no sentido de melhorar esse diagnóstico e o tratamento, eu acho que requer exatamente esse olhar que eu chamo de medicina da pessoa. A gente saiu da medicina da doença, né, em que você trata a doença, mas você muitas vezes esquece o dono da doença, e passa para a medicina da pessoa. Então, o fato de eu ser cardiologista não me impede de ver esse paciente como um todo, não me impede de escutá-lo nas suas diversas nuances. E, sobretudo, dentro da cardiologia, entre as especialidades, é onde você encontra mais frequentemente pessoas com problemas emocionais procurando esse setting da cardiologia. Acho que eu fiz um resumo em relação a essa minha prática com esses pacientes. Acho que é fundamental que, no nosso caso, como cardiologista, tenha a noção do nosso limite. Eu não sou psiquiatra e eu sempre digo aos doentes: eu posso tentar te ajudar, e se eu não te ajudar, eu vou pedir ajuda para te ajudar. Então, eu acho fundamental que eu saiba exatamente o meu limite, até onde eu posso ir. Por que isso? Porque, como você já tem uma relação médico-paciente estabelecida, muitas vezes isso favorece a adesão do paciente por essa relação mais antiga. Mas, seguramente, é fundamental que nós entendamos o nosso limite em relação a quando encaminhar ao especialista. Da mesma maneira que não existiria psiquiatra suficiente para tratar todas as depressões, não existe cardiologia suficiente para tratar todas as hipertensões. Então, é óbvio que o clínico ele pode sim ajudar, agora ele tem que ter a noção do seu limite de quando pedir ajuda para ajudar o paciente. E, em resumo, seria isso que eu teria a colocar. A gente depois pode falar um pouco do tratamento, da questão da adesão, do quanto a depressão diminui a adesão, do quanto a depressão diminui a atividade física, do quanto a depressão impede o abandono do cigarro. Enfim, uma série de alterações comportamentais que a depressão leva, que vão impactar não só na morbidade da doença cardíaca, mas também na sua mortalidade. Obrigado, Wilson. Deixa eu destacar 4 aspectos que tu levantaste, que eu acho que a gente tem que conversar mais sobre eles. Primeiro, o aspecto da prevalência, né? Da prevalência da depressão, mas tu trazes também o número de pessoas que vão para o teu consultório por uma queixa cardiológica, quando, na verdade, a questão é psicológica e não cardiológica, a questão é emocional e não física, ou pelo menos mais emocional do que física. Segundo aspecto que eu acho importantíssimo que tu falaste é a questão ainda do preconceito em relação à questão da depressão. E isso é interessante porque eu tenho alguns pacientes que se queixam da família, da incompreensão com o processo depressivo. Não é? Quer dizer, a pessoa que não consegue levantar da cama e diz assim: levanta, preguiçoso, por que é que tu estás na cama? Isso é preguiça. E aí eles me dizem o quanto é difícil as pessoas compreenderem o que é a pessoa ter uma cama pregada nas costas. A pessoa não consegue. E uma outra paciente me dizia assim: é como se uma pata de um elefante estivesse pressionando o peito. Como é que a pessoa vai levantar da cama com uma pata de elefante pressionando o peito? Então, ainda há muito preconceito. Eu digo que ainda há muito preconceito para aquela dor que não sangra, ou que sangra para dentro, não sangra para fora. A dor que sangra para fora é mais fácil ser vista, é mais fácil ser
observar e ter a solidariedade de quem vê a pessoa ferida. Mas aquela ferida que sangra para dentro, essa ferida, ela é muito, na verdade, ela é muito subnotificada e ela é muito desvalorizada. Por outro lado, eu acho que tu trouxeste uma coisa importante, que é a dor do profissional de saúde, a dor daquele que cuida das pessoas que sentem dor. Tu falaste do alto índice de suicídio entre os médicos, eu posso falar do alto índice de dependência de álcool e de drogas entre os médicos, eu posso falar a grande incidência do processo depressivo, ansioso e todas essas coisas. Por coincidência, essa semana nós tivemos uma colega médica que fez uma carta para o condomínio. E ela, por que ela fez essa carta para o condomínio? Porque o condomínio queria designar um elevador do edifício só para os profissionais de saúde. Então, o profissional de saúde não é aquele que vai cuidar da dor dos outros e que vai tratar, mas o profissional de saúde é aquele que está trazendo o vírus para dentro do edifício, está trazendo a doença para junto das pessoas. E ela falava do sentimento e da dor que ela sentiu quando ela recebeu essa carta. E ela dizia uma coisa que Antonin Artaud disse lá no início do século passado: se fizer essa lei, eu sigo essa lei. Agora, essa é uma lei injusta. Essa é uma lei perversa. E ela dizia mais: e vocês não vão para a janela para bater palma e para bater panela em homenagem aos profissionais de saúde, porque isso, antes de mais nada, é uma hipocrisia vindo de pessoas que acham que profissionais de saúde são veículos de transmissão de vírus. Então, eu acho que o profissional de saúde ele é atacado, não é, diretamente por toda essa fantasia que se tem daquele que cura, mas daquele também que traz o vírus que contamina. Obrigado, Wilson, foi excelente lhe ouvir. A gente vai lhe ouvir ainda mais. Doutor Escobar, está com você a palavra. Zeca, fala agora, porque antes estava desativado. Agora está valendo, viu? Está valendo, está escutando agora bem? Tá valendo. Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversar com vocês. Obrigado, Evaldo, pelo convite. Quando o Evaldo me chamou, ele estava propondo depressão no idoso. E eu ponderei com ele que talvez fosse mais abrangente a gente analisar as vicissitudes da velhice do que focar especificamente na depressão. E foi nesse intuito que eu trabalhei alguma coisa para trazer para vocês. Veja, na verdade, eu fui buscar mais o conceito do desamparo. Eu pensei num trabalho que eu fiz já faz muito tempo. Eu trabalhava com adolescente e fiz um trabalho que eu denominei o terceiro parto. Isso faz mais de 30 e tantos anos que eu fiz esse trabalho e que eu comecei a redesenhar, vamos dizer assim, pegando um modelo que foi desenvolvido até por Freud, pegando o nascimento, pegando o parto em si, e tentei fazer uma continuidade disso, de momentos marcantes na vida de uma criança até chegar na adolescência, que eu chamei do terceiro parto. E eu, para tentar esclarecer essa ideia, tentar clarificar essa ideia, eu comecei a trazer a ideia de uma criança dentro de um útero, um bebezinho dentro de um útero materno. Uma situação absolutamente ideal, né? Onde ele não teria som, onde ele não teria atrito, ele não teria a necessidade, fome, né? A temperatura seria sempre a temperatura ideal. E esse bebê, que tem uma cabeça que ainda é uma cabeça sem pensamento, vamos dizer assim, ela não tem essa possibilidade do pensamento, da construção, esse bebê se desenvolve, ele cresce dentro dessa situação ideal, e essa situação que eu digo sempre que ela lembra
dentro da mitologia, se a gente for buscar alguma coisa na nossa imemorial, né? Nosso psiquismo mitológico, a gente vai encontrar o paraíso, né? Se a gente for encontrar uma analogia com o paraíso dentro da nossa história, a gente vai encontrar essa situação ideal do bebê intraútero. É uma situação em que não há nenhum tipo de necessidade ou falta. E esse bebê, e aí isso vai ser uma coisa que vai se perseguir o ser humano o resto da sua vida, é a ousadia ou a necessidade ou a premência do crescimento. Toda vez que a gente cresce, a gente paga um preço por isso. E o bebê começa a se desenvolver dentro da barriga daquela mãe, dentro daquele paraíso, até que ele chega a um ponto em que aquele continente não comporta mais ele. Ele cresceu demais. Aquele universo não dá mais para ele e se impõe um dilema. Ou ele é expulso daquele ambiente, ou ele morre ele e a mãe. Então, essa é a situação limite que se chega. E aquele paraíso que era tão aconchegante, tão protetor, de repente começa a mostrar sinais de expulsão. Começa a ter contrações. Há um estímulo pela própria pressão interna do útero, pelo próprio volume, que faz com que aquele útero comece a desenvolver mecanismos de expulsão. Então, as contrações, a princípio, bem suaves, e depois elas vão se intensificando, elas vão transformando o paraíso num verdadeiro inferno. E aonde a única alternativa possível é o nascimento. É a expulsão. E observadores de parto sempre colocam isso, que no momento do parto, a criança também colabora e ela faz movimentos de contorção para se livrar daquela situação. Então, o bebê sai de uma situação ideal, paradisíaca, e ele cai, normalmente, né, isso numa sala, dentro da nossa cultura médica, né, dentro de uma sala fria, iluminada, barulhenta, e aonde ele é envolto numa coisa extremamente áspera, por mais suave que seja o pano que envolver essa criança. Ele é colocado, imagina, você tem um período de vida em que você é todo comprimido de uma forma aconchegante. E, de repente, você é lançado numa situação onde não existe parede, não existe limite ao seu redor. Nada lhe contém mais. O continente desapareceu. Nesse momento, que é um momento traumático, existe uma marca, existe um printed, um selo que fica gravado, que é a situação de perda mais do que o objeto de amor, porque não existe objeto de amor, é da situação de vida. Há uma ameaça imensurável, né? E aí a gente vai ver, quando o Wilson fala da síndrome de pânico, a gente vai ver essa sensação, quando ele diz, o pior lugar para se botar alguém é no shopping, né? E é verdade, porque é aquela coisa, eu vou me despedaçar. Eu estou dando voz a um bebê que nem sequer pensa, né? Não há no pensamento. Isso é simplesmente marca de memória. E esse bebê, hoje em dia é interessante também, porque a gente observa que nas maternidades, isso acontecia na China e acontece agora aqui. Se você olhar, para se acalmar um recém-nascido, envolve-se o bebê como se fosse um pacote. Não se deixa mais um bebezinho de fralda solto ali no bercinho dele, não. Ele é todo amarradinho, sabe? Todo presinho, você fica até com uma certa claustrofobia, mas você vê lá e ele fica muito quietinho, porque é uma repetição que se faz de uma situação perdida, que é a situação uterina. Bom, esse bebê, ao nascer, ele tem essa marca,
essa marca de perda, essa marca de falta, e é a marca do desamparo. Se a gente puder chamar alguma coisa dessa perda de vida, é a marca do desamparo. A situação seguinte, que eu chamei do segundo parto, esse bebê ele é expulso para um outro continente, que normalmente é a mãe. A mãe faz esse papel desse continente. Ela envolve o bebê. Ela passa a ser a intermediária desse bebê para o mundo. Ela diz o que o bebê quer, o que o bebê faz, o que o bebê sente. Ela passa a fazer um papel um papel provisório ou um step mãe, né? Uma mãe provisória, uma mãe de arremedo, vamos dizer assim, um útero de arremedo. Ela faz o papel desse útero em torno desse bebê. E ela passa durante também um bom tempo, né, sendo a fonte de calor, de carinho, de aconchego. Embora outras pessoas possam participar, a mãe é essencial até como fonte de alimento. E aí esse bebê, e aí quem já teve bebê, quem vê bebê, eu estou vendo minhas netas agora, eles ousam crescer, eles começam a crescer. É impressionante você olhar um bebezinho, não é? Como ele se arrasta, como ele rebola, como ele tenta ficar de pé, ele engatinha, mas ele tenta ficar de pé, cai de bunda 300 vezes, mas ele insiste em ficar de pé. E há uma grande conquista quando um bebê consegue ficar nas duas pernas, meio mambembe assim, mas ele consegue ficar nas duas perninhas, é uma grande conquista. E ele começa a dar à mãe sinais de que ele já está crescido e que ele tem uma certa competência. E no que ele adquire essa competência, ele começa a receber também sinais de contração desse novo útero. Só que aí já não é mais uma contração física, é uma relação que se contrai no sentido de expulsar esse bebê dessa relação, nesse momento simbiótica, nesse momento ela é uma relação muito estreita do bebê com a mãe. E como é que se processa isso? A mãe começa a se atrasar, a mãe já não é tão pontual, a mãe já delega mais o bebê para outras pessoas, a mãe retoma mais uma vida pessoal, retoma uma vida amorosa, enfim, ela dá sinais de que aquele bebê, aquela situação, novamente, chegou a um fim. Chegou a um fim porque esse bebê cresce. Quando eu estava falando daquela marca do desamparo, essa é uma marca que vai nos acompanhar o resto da vida. Ela vai estar presente mais ou menos e ela vai se mostrar mais intensamente. Eu tentei pegar esses 3 momentos porque, nesse segundo parto, essa mãe expulsa, né, no sentido mais amoroso, né, que pode ser, porque é necessário, porque senão ela morre, senão ela atrofia, senão ela não cresce, senão ela não é uma pessoa. Ela vai viver sempre uma relação simbiótica com essa mãe. Então, o mesmo impasse surge, né, nesse segundo parto. E a mãe tem este parto, pare essa criança agora para a família. Essa criança não pertence mais, não tem só como intermediário uma mãe. Ela tem uma família, ela está dentro de uma família. Ela vive o desamparo da perda daquela mãe, mas ela reencontra um outro espaço aonde existem outros desejos, outros projetos, outros valores em que ela vai alcançar. Essa criança é parida para dentro do ambiente familiar, que, de certa forma, forma um novo útero para essa criança. Ela não tem mais o útero físico, ela não tem mais o útero materno, mas ela tem agora o útero familiar. E nesse útero familiar ela vai se desenvolvendo, as suas capacidades, as suas aptidões,
vai desejando. Foi engraçado, quando eu estava repensando isso, eu me lembrei de uma cena. Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos, 11, 12 anos, e eu ia com meu pai a um clube e eu ficava por ali bestando, e ia para uma vez, eu me lembro nitidamente isso, eu estava no estacionamento e vi uma pessoa, um homem adulto, chegar perto de um carro, era uma rural, eu me lembro disso, ele chega perto dessa rural, abre a porta, entra, abaixa o vidro, liga o carro e sai. Uma coisa tão banal, não é? E eu, com 11, 12 anos, eu olhei aquela cena e eu tenho a lembrança muito clara de que eu fiquei pensando assim, puxa vida, quando é que eu vou ser capaz de fazer isso com tanta naturalidade? Não era a questão de dirigir um carro, não, mas era a questão de ter uma pertinência àquele mundo, assim, sabe? Onde isso era natural. Entrar no carro, ligar, tal. Hoje, uma das coisas que eu mais detesto é dirigir. Mas isso com 11, 12 anos, para mim, era uma coisa muito... Mas, veja, não era o fato de dirigir, era a naturalidade de ser adulto, ser daquela forma com a vida, entrar no carro e sair dirigindo, sem se dar conta. Isso, para mim, seria um fenômeno. Bom, quando você chega nos 14, 15 anos, por aí, esse ambiente familiar que lhe contém esse novo útero, esse terceiro útero, ele começa também, a modelo do outro, a se contrair. E como é que se contrai? Né? Como é que ele se mostra? Como é que essas contrações surgem? Elas surgem na forma mais sutil da vida, numa coisa banal, numa pergunta durante um jantar, que é quando alguém se dirige para o fulano, para o garoto, e pergunta assim: o que é que você vai fazer? Vai fazer vestibular de quê? Você vai trabalhar com o quê? O que é que você gostaria? Quer ganhar dinheiro como? Veja, uma pergunta mais banal de perguntar para um adolescente: o que é que você vai fazer? O que é que você vai... Como é que você vai ganhar dinheiro? Está implícito nisso uma série de questões e proposições. Uma delas é: isso aqui tem limite. Você vai crescer a tal ponto que aqui você vai ter que sair. Você não vai permanecer aqui. E tem mais. Eu estou falando da forma mais crua possível, né? E tem mais. Eu não vou lhe sustentar para sempre. A sua comida você vai ter que comprar. Você vai ter que ter a sua casa, o seu lugar, e você vai ter que ser a sua vida. Essa simples pergunta, o que é que você vai fazer, implica em todas essas contrações, dizendo o seguinte: olha, esse ambiente, você está crescendo demais para esse ambiente e você vai ter que sair daqui. E essa é, ao meu ver, o grande desamparo que surge na adolescência, as grandes crises da adolescência, exatamente porque sentem essas contrações vindas não só da família, mas da cultura dessa família. A cultura que está em torno, os colegas de colégio, o próprio colégio, que é uma extensão dos valores da família. Então, todo esse universo começa a, de certa forma, empurrar ele para fora. E esse, né, eu identifico muito como as grandes crises que surgem na adolescência, é esse desamparo, porque ela se vê, de repente, num espaço maior e a falta daquele continente protetor. Embora exista todo o desejo, né, de dirigir o carro, de dirigir a rural, de poder querer ter mais liberdade, autonomia, mas essa é a grande contradição do adolescente, porque da porta para fora ele é um adulto, da porta para dentro ele se transforma num eterno criança que não quer deixar as benesses daquele útero familiar. Enfim. Bom, eu cheguei nesse terceiro parto porque eu trabalhava com adolescente e vivia eu estava até fazendo Eulamp nessa época, quer dizer,
Era uma época que a gente trabalhava, estava pensando com droga, com adolescência, aquela história toda. E eu parei por aí. E parei por aí não foi acidental. Eu fui me dar conta, bem recentemente, de que eu parei por aí porque eu tinha 30 e poucos anos. Eu tinha 30 e poucos anos, eu estava fazendo uma formação analítica, eu estava pensando em fazer, tinha projetos profissionais, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Estava me casando, tinha filho pequeno, estava ficando viúvo. O Wilson tem essa memória. Eita, caramba, Lu. Mas a vida estava acontecendo de uma forma muito acelerada, com muita coisa, e eu parei por aí. Não é? Recentemente eu fui pensar sobre isso, né? Daí que vem a questão da vicissitude do envelhecimento. É que eu identifiquei o quarto parto. Não é? Eu identifiquei que a gente, quando chega no momento da vida, a gente começa a sentir essas contrações. Essas contrações que expulsam você do colo da mãe, da família, né? Essas contrações começam a surgir em determinado período da vida. E essas contrações, elas vêm de forma mais sutis, algumas não tanto, mas, né? É quando você começa a ter os cabelos brancos, você começa, no meu caso, até a perder cabelo. Eu perdi cabelo muito cedo, mas eles ficaram brancos na idade, né? E aí corre aquela coisa de ou você não identifica ou você tenta lutar isso, mas pinta-se cabelo, faz-se implante, mas você começa a ter essa notícia de diversos aspectos deste grande útero. Qual esse útero que se constitui? Eu não vi um nome melhor, eu botei um círculo existencial, porque você constrói um círculo existencial. A partir de uma determinada idade, você construiu um círculo uterino, vamos dizer assim, existencial. E aí, nesse círculo, você vai ter os amigos, você vai ter o trabalho, você vai ter a família, você vai ter você construir os seus valores, enfim, a sua identidade social. Tudo isso você constrói, né? E você vive nisso. Você pode viajar, mas você volta e tem muito prazer em voltar para sua casa. Você pode ir, mas você tem para onde voltar. Esse círculo que ele também começa a te botar, de repente, os limites físicos, os limites sociais. Todos esses são fatores de contração. E há uma coisa cruel, né? Mas é cruel e é real. Se você fica velho, né? Não só o seu seguro-saúde sobe absurdamente, porque o sistema financeiro não perdoa, né? Ele sabe que você não tem tanta chance assim, você vai adoecer mais, você vai precisar mais de serviços médicos e tal. Então, essa é outra contração. Quando o teu seguro-saúde começa a subir muito, isso é contração. Está dizendo para você, olha, você está chegando, está crescendo demais, está aqui, não vai dar para você, você tem que ir. Né? O teu parto está perto. E eu acho que também o sistema financeiro vai pedir um empréstimo de 20 anos, ninguém vai lhe dar empréstimo de 20 anos, nem de 10, nem de 15. Não tenha essa fantasia na sua cabeça. E isso são sinais muito concretos que a sociedade, de uma forma eufemística, chama de prioridade. Você é uma prioridade. Quando você chega na fila e diga, prioridade, o senhor, doutor, o senhor, por favor, né? Te coloco na fila da prioridade, está lhe dizendo também essa contração. Enfim, e esse novo parto não acena como acena para um bebê, por exemplo, a possibilidade de andar, para uma criancinha a possibilidade de frequentar uma escola ou para um adolescente de dirigir um carro. Esse último parto, o quarto parto, ele acena com a perspectiva do fim, da morte, que tá aquela marca do desamparo, no final ela quer dizer isso, a morte, né?
Não tem outro nome melhor para se falar disso. O Ariano Suassuna chama a moça Caetana, né? Ou a onça Caetana, né? Para designar a morte. Mas é ela, é essa perspectiva. E aí você faz, como é que eu vou lidar com esse desamparo? Qual é a maneira de... Porque eu posso fazer muitas coisas na minha vida, mas eu posso fazer as coisas que eu estou fazendo, eu posso fazer melhor, eu posso atender, felizmente, por sorte, eu gosto muito do meu trabalho, eu quero continuar trabalhando, eu vou continuar trabalhando, eu gosto da minha família, conviver com família, eu gosto de fazer algumas coisas, mas não tenho a ideia de ter uma nova profissão, não tenho a ideia de aprender mandarim, não tenho a ideia de que eu vou fazer alguma coisa muito diferente do que eu tenho feito. E a perspectiva e as contrações da vida, nesse círculo existencial, começam a mostrar. Então, a ideia é que a gente possa ter a perspectiva, não da depressão, mas a perspectiva que uma das coisas que a gente vai ter que conviver é com esta perspectiva do fim, essa perspectiva da morte, né? E que ela existe, ela está lá e que a gente não vai saber quando, mas o nosso caminho, nosso parto último vai ser nesse sentido. O que eu acho que é interessante pensar nisso, eu sempre me lembro de uma paciente, e eu vou encerrar com... Mas essa paciente, ela me dizia, ela era uma senhora, tinha 80 e poucos anos, já é falecida, e ela me dizia assim: doutor Escobar, a minha expectativa é quando a minha morte chegar, ela me encontre viva. E ela era uma pessoa que, com 83 anos, era muito produtiva, escrevia livros, e ela, enfim, era uma pessoa muito atuante e importante. Ela não era, quer dizer, não era importante no sentido da importância de um cargo. Ela não era banal. Ela era importante por isso, porque ela não era banal, ela não era uma pessoa rasa. Ela era importante. Ela era importante no que ela dizia, nas reflexões dela, tanto que ela é capaz de dizer isso. E essa, eu acho que é a perspectiva. A gente não vai ter essa noção, mas para lidar com esse desamparo, eu acho que a gente tem que buscar ser importante. Quer dizer, é importar nas coisas que faz, é importar nas coisas que se envolve, nas relações, importar os outros, dar importância aos outros também, né? Eu acho que essa relação, essa perspectiva para lidar com esse desamparo, eu acho que é a perspectiva de você ser importante, né, nessa visão. É isso aí que eu tinha para conversar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Escobar. Obrigado, Zeca. Veja, eu acho que quando o doutor Escobar traça, não é, uma curva no processo do crescimento e do envelhecimento, ele está nos falando como ele, no desamparo e nas dores do próprio crescimento, que esse crescimento leva ao envelhecimento e o envelhecimento leva a todos os desafios de lidar com todas essas questões. Quando eu estava selecionando alguma coisa de poesia para falar aqui nesta roda de conversa, e eu falei que a Adélia Prado é uma escritora que se preocupou muito com essa questão do envelhecimento, mas quando ela tinha, veja, quando ela tinha 40 anos, ela escreveu o seguinte: neste exato momento, 20 de julho de 1976, o céu é bruma, está frio, estou feia, acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos. Não quero faca nem queijo. Quero fome. 40 anos. O que ela dizia é assim: não quero faca nem queijo. Quero fome. Quero desejo. Então, quando Escobar fala dessa paciente dele, ele está dizendo assim, mesmo com 83 anos, ela continua querendo fome, querendo desejar, querendo fazer alguma coisa. E isso é super legal que a gente ouça,
porque eu me lembro, quando eu lia Agatha Christie, tem um personagem da Agatha Christie que se chama Missy Marple, que é uma velhinha, que ela é investigadora, e ela descrevia que o envelhecimento tem a ver com a morte dos amigos. Você começa a envelhecer quando começa a perder os amigos, né? Minha mãe dizia isso. Minha mãe dizia exatamente. Minha mãe morreu com 94 anos, um pouco antes de 95, e ela dizia: quando eu penso, eu já não tenho mais ninguém da minha geração. Eu já não tenho com quem conversar sobre aquela festa que aconteceu lá quando eu tinha 13 anos, 14 anos. E a solidão do idoso, a solidão do velho, é exatamente a solidão de não ter com quem partilhar experiências da sua história, experiências da sua vida. Então, eu acho que essas dores do crescimento que Escobar descrevia, a curva do crescimento sempre sendo dolorosa, crescer dói. A criança e o adolescente às vezes sentem isso fisicamente, mas crescer dói, porque você perde cada um desses úteros que Escobar descrevia como sendo o continente, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua dor. Ótimo que a gente tenha ouvido isso. A gente agora vai passar para o especialista, exatamente, o geriatra, o gerontólogo, Lucas Siqueira. Lucas, é contigo. Lucas? Tá ouvindo? Não, agora estamos. Você estava sem som, Luquinha. Vamos lá. Ah, tá ok. Primeiro, eu estava agradecendo pelo convite e cumprimentando a todos presentes. Em nome de Evaldo Melo, de Escobar e de Wilson, que são excelentes profissionais que compõem aqui a roda de conversa também. Quando Evaldo me convidou, no caso, para compor essa roda de conversa, eu fiquei pensando justamente no que poderia falar. Trouxe para vocês aqui, primeiro, uma epidemiologicamente como está o envelhecimento no mundo, adiante desse crescimento da expectativa de vida no mundo, que hoje, no mundo, a expectativa de vida seria de 72 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E aqui no Brasil, de 76,7. Isso traz, tá certo, consequências boas, a população está vivendo mais, mas também trazem várias consequências com isso, que são justamente o envelhecimento e a duração maior do paciente na velhice. Trouxe aqui, existem várias definições para envelhecimento. Eu trouxe uma definição bem simples, que eu acredito, que é uma referência da geriatria nacional, que é Freitas, Elizabeth Freitas, que traz o envelhecimento como um processo irreversível, natural e individual, com perda da função e dos papéis sociais. Tá certo? O envelhecimento, na minha opinião, é bem isso, realmente. A gente vê isso diariamente nas consultas, tanto em consultório como nas emergências, tá certo? Essa perda das funções que, por exemplo, um idoso, quando chega à consulta, tanto na emergência como no consultório, ele nunca vem só. Sempre vem acompanhado, principalmente dos filhos ou dos cuidadores. E existe nessa idade, na velhice, uma inversão dos papéis parentais. É muito comum a gente começar a interrogar, começar a perguntar a esse idoso, e quem nos responde as perguntas são os filhos, são os cuidadores, entendeu? Isso é extremamente comum, a grande maioria às vezes acontece. Então,
mostra bem na nossa sociedade já essa perda, tá certo? Das funções, tá certo? Dos papéis da sociedade. Aquele idoso, ele luta contra vários conflitos, tá certo? E cabe a nós, como geriatras, eu digo que nós somos uns gerenciadores dos conflitos. No caso do idoso, da velhice, nós gerenciamos essas contrações do quarto parto, como falou bem Escobar. Nós gerenciamos os conflitos do idoso com os filhos, com a família, com ele mesmo, com a sociedade, suas limitações, suas angústias, tá certo? Gerenciamos as comorbidades presentes no idoso, algumas que já vieram durante toda a vida, outras que apareceram recentemente, e unem-se às antigas, e aí vai o gerenciamento com as medicações, como bem falou o Wilson, a desprescrição, tá certo? Que muitas vezes somos nós que fazemos, por exemplo, o Wilson mesmo citou, os cardiologistas usam muitos ansiolíticos, e que não são totalmente proscritos, mas devem ser prescritos com cuidado no idoso, e um idoso tem que ser bem acompanhado com esses ansiolíticos. E muitas vezes teremos que fazer essa desprescrição, né? Teremos que retirar para evitar consequências mais graves no futuro. E no meio desses conflitos, desse gerenciamento nosso, aparecem aí os idosos com depressão, tá certo? Diante de tantos conflitos, de tantas contrações, como citou Escobar, tá certo? Muitas vezes é a causa ou o que desencadeou a depressão no idoso. Para vocês terem ideia da importância da depressão no idoso, a prevalência da depressão no idoso pode chegar a 50% em idosos depois de 90 anos. Acima de 65 anos, é em torno de 12%. Já com 75 passa para 17%, com 85 anos. Acima de 85 anos passa para 25%, e nos 90 anos já chega aos 50%. E muitas vezes, para nós geriatras, é difícil esse diagnóstico, tá certo? Porque são queixas, muitas vezes, psicossomáticas, ou outras vezes são queixas até cognitivas, muitas vezes, em pacientes que já têm um grau de demência, uma perda cognitiva, e isso se mistura. Então, muitas vezes, alguns colegas até demoram a iniciar algum tratamento, a identificar realmente essa depressão. O que nos faz, várias vezes, às vezes, já nas consultas iniciais, iniciarmos com algum antidepressivo, pensando num ensaio terapêutico, entendeu? Justamente para não perder mais tempo nisso aí e nos ajudar no diagnóstico final, até porque tem alguns, chamamos as pseudodemências, tá certo? Que se misturam muito com as depressões. E assim já podemos avaliar esse paciente sem tantos exames. Claro que temos que pedir os exames ainda, mas é como o Wilson falou, a medicina hoje, ela é uma exigência, assim, sempre tem que estar exigindo pedir exames. E a depressão tão prevalente, tá certo, no idoso, e não necessita de nenhum exame para você dar o diagnóstico. Mas ali com a consulta, com a conversa, com o interrogatório, com o exame físico, você já pode dar o diagnóstico de depressão. Tá certo? E muitas vezes vai melhorar muito até as queixas psicossomáticas que aparecem. O idoso, como o Wilson disse, muitos dos idosos são poliqueixosos, tá certo? Sentem dor no peito, que pensam que estão infartando, estão com angina, sentem muitas dores articulares, tá certo? E muitas vezes essas dores são da alma, ou são dores psíquicas.
São pacientes com depressão que você iniciando um tratamento para a depressão vai melhorar muito essas dores, essas queixas dos pacientes. Então, é um desafio ao dia a dia, tá certo? Nosso grande desafio, justamente identificar e tratar esses idosos, porque o tratamento desses idosos não são unicamente ao indivíduo, né? Temos que tratar o todo. Muitas vezes temos que, na consulta, saber gerenciar o filho, saber gerenciar o cuidador, tá certo? Ensinar ao filho, ou ensinar ao cuidador, tá certo? Até como lidar com esse idoso, que é difícil, entendeu? Como eles dizem, o idoso, ele é muito teimoso. Os filhos nos relatam sempre, ele é muito teimoso, ele não aceita. Às vezes é a forma que você coloca aquilo para o idoso. Você polda tanto aquele idoso, ou então protege tanto, não é por mal, mas sim por proteção. Às vezes querem proteger demais aquele idoso e terminam excluindo ele praticamente da família, das decisões familiares, tá certo? Das opiniões. A gente vê isso rotineiramente na geriatria. Eu gostaria de citar aqui também um poeta, estava até vendo um poeta jornalista, Milor Fernandes. Um pensamento dele bem interessante, que ele disse que a infância dura pouco, a juventude é passageira, mas a velhice é para o resto da vida. Entendeu? E é uma realidade. Então, essa velhice, que é para o resto da vida, tem que ser da melhor forma possível. E, com isso, nós tentamos administrar ou gerenciar esses conflitos para que o idoso não sofra tanto com a depressão, com comorbidades, com hipertensão, por exemplo, com as doenças do coração, que também, como bem o Wilson falou, é a primeira causa de morte na população geral, segunda causa de morte na população idosa. A primeira causa no idoso são as neoplasias, mas, para vocês terem ideia, é a segunda causa no idoso, mas 80% das pessoas que falecem de doença do coração são idosos. Então, é um índice altíssimo. E para isso está relacionado com a depressão, com o envelhecimento, com as doenças pregressas, tá certo? Então, a importância dessa roda de conversa e desses temas que estão sendo abordados. O idoso, para o diagnóstico da depressão no idoso, nós muitas vezes utilizamos uma escala geriátrica para a depressão, que assim é uma escala simples que pode fazer até por outros profissionais, não ser o geriatra, e que podem nos dar um norte assim de identificar, no caso clínicos não especialistas, identificar uma depressão e tratar o mais rápido possível, tendo uma resposta muito melhor e um impacto sem igual na qualidade de vida do idoso. Então, são temas completamente importantes. Eu trouxe aqui mais ou menos um papel do geriatra e a definição de envelhecimento para a gente poder conversar sobre isso aqui. Obrigado. Obrigado, Lucas. Acho que Lucas traz uma coisa fundamental, que é a questão do direito do idoso, né? Quando ele fala na facilidade com que os filhos, com que os netos têm de tentar, numa consulta, falar pelo idoso, né? Isso acontece com paciente psicótico, isso acontece com paciente psiquiátrico, isso acontece também com os nossos pacientes deprimidos de outras idades. Mas
Com o idoso é mais agudo, como a criança, né? Como se a criança ou o idoso fosse incapaz de falar e dizer o que sentem. Essa coisa de resgatar o direito do idoso dele comunicar o seu sofrimento, eu acho que é uma coisa básica na relação médico-paciente. Como eu também acho que é fundamental que a gente compreenda que é a partir dessa escuta desse idoso que a gente vai poder ter uma visão maior deste útero em que ele se encontra, porque a gente também lida com muito preconceito. A gente estava falando em relação ao preconceito da depressão, mas em relação ao preconceito também ao idoso, né? Quer dizer, todo mundo acha muito legal aquele velhinho que encontra. Agora, quando você tem um idoso, principalmente com um processo demencial dentro de casa, você vê o quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com este envelhecimento, com este empobrecimento de repertório, com este empobrecimento nas relações cognitivas, como há uma dificuldade, como há um preconceito, como uma dificuldade de se olhar nesse idoso, nesse velho, e de se ver velho e de se ver morrendo. Esta dificuldade termina, no fundo, sendo uma dificuldade com a morte. Muito obrigado, Lucas. Eu queria fazer um pouco diferente das outras duas rodas de conversa. Tem uma pessoa que levantou a mão, e é uma coisa nova para mim, eu nem sabia que se podia levantar a mão dentro de uma sala no Zoom, mas eu queria ouvir essa pessoa. Ele se chama Givanildo Oliveira, eu vou liberar o áudio para que ele possa falar e para que a gente possa ver o que ele tem a dizer. Givanildo, está contigo a palavra. Bem, já que o Givanildo não está se pronunciando, embora continue lá a mãozinha levantada, eu quero abrir, então, para que os convidados possam comentar um pouco sobre as falas dos companheiros, sobre alguma coisa que queira acrescentar. Wilson, se você quiser acrescentar, comentar alguma coisa, pode fazer. Escobar levantou a mão também. Vamos lá. Mas o Wilson vai falar? O Wilson vai falar? Não, fale. Depois eu falo, Escobar. Pode falar. Veja, é um aspecto que, pegando um pouquinho a roda de conversa da semana passada, que foi com Nery e com outros, Ana e Socorro, talvez, Carol. Sobre a vulnerabilidade, sobre como é que ele chamou? Vulneráveis e vulnerados. Como é que era? Vulneráveis e vulnerados. Eu acho que quando você chega hoje, falando nessa questão do desamparo, da idade, quando você chega hoje e você tem uma pandemia onde os mais vulneráveis são as pessoas idosas, pelo menos estatisticamente estão sendo, e você vai ver por que elas são os mais vulneráveis. Não é porque há uma predileção do vírus por pessoas idosas, não é essa prioridade. Ele não diz assim, olha, venha por essa fila aqui porque o senhor é idoso. Não é isso. Há uma vulnerabilidade pela própria condição física do idoso, pela condição de ser idoso. Não é? Então, quando Nery fala de vulneráveis e vulnerados, a idade, de certa forma, te coloca já como vulnerado. É como se a idade já fizesse isso. Quer dizer, você foi vulnerado pela idade. Eu estava escutando outro dia, na terça-feira, uma paciente que é uma senhora, e é uma senhora que é empresária, tal, não tem... Mas ela tem uma visão social muito interessante e ela se virou e disse assim, todo mundo diz assim, estamos no mesmo barco. E aí ela disse, no mesmo barco, uma ova. Né? Nós estamos sob a mesma tempestade. Agora, os barcos são diferentes. Né? A gente está sobre a mesma tempestade, mas cada um tem o seu barquinho. Alguns estão em iates, outros estão numa boiazinha se segurando.
Então, eu acho que é importante também dizer assim, a idade nos coloca ou como vulneráveis preferenciais ou como já vulnerados pelo chegar nessa própria idade. Era isso aí. Ah, não, deixa eu falar mais uma coisa só. Dê licença só. A gente sempre faz homenagem aos outros pelas costas. Fala mal e faz homenagem aos outros pelas costas. Eu falei há pouco que eu estava com 30 e poucos anos, na verdade eu estava com 28 anos, e eu fiquei viúvo. E eu passei 45 dias acompanhando minha mulher numa UTI, que, como era uma casa de infecção, era uma UTI isolada no Barão de Lucena. E eu, toda noite, ia para essa UTI e ficava lá. E tinha um residente, que era o Dr. Wilson, que era um residente que dava plantão no Barão de Lucena, nesse setor da UTI. E eu queria dizer para ele, dizer para todos, que eu esperava o plantão dele. Que era uma coisa importante esperar o plantão de Wilson. Era isso. E daí, Wilson? Não, primeiro, realmente, aquilo que o Guimarães Rosa diz, professor não é quem aprende, não é quem ensina, é de quem de repente aprende. Então, eu acho que realmente foi muito interessante a fala, tanto do Escobar quanto de Lucas, né? Porque esse histórico que Escobar fez do ser humano desde lá do útero até esse momento, e basicamente eu acho que ele resumiu, é o desamparo. Esse desamparo que vai nos acompanhar sempre, né? E eu acho que isso, no envelhecimento, é óbvio que ele fica mais evidente. Um outro aspecto importante é que eu acho que muito, digamos assim, do subdiagnóstico da depressão é que a gente vive hoje uma medicina onde existe uma obesidade tecnológica e uma desnutrição humana, né? Então, a gente avançou muito na tecnologia, mas, como eu disse antes, não existe ressonância da alma, né? Então, acho que essa ideia ingênua de que a ciência vai resolver tudo, de que a tecnologia vai resolver tudo, eu acho que a gente vive hoje um momento que mostra claramente como a gente não tem controle sobre a vida e como a vida, né, é completamente indomável. E um outro aspecto que Lucas colocou, exatamente, por exemplo, quando ele fala da demência, não é incomum, realmente, os pacientes deprimidos, idosos, eles fazem um comprometimento cognitivo importante e, muitas vezes, a depressão é um anúncio, né, da demência. Aliás, é um fator de risco para a demência. O que eu queria falar seria a dificuldade da adesão ao tratamento. Essa ideia de que o idoso, de certa maneira, ele não tem uma adesão comparando com outras faixas etárias, não é bem assim, né? Eu acho que também aí a gente tem que individualizar. Como eu falei antes, a primeira atitude é saber o que o idoso toma e, como eu disse, entender que desprescrever é prescrever. Que a polifarmácia, ao contrário de aumentar a sobrevida, a gente tem visto que ela tem diminuído a sobrevida. Então, essa verdadeira adoração da medicação, né, eu acho que é um perigo, porque há uma série de medicações que não tem nenhuma evidência, né, que vai trazer bem, algumas delas, inclusive, interagindo com outras drogas. E, por outro lado, também, da mesma forma que eu falei que havia um subdiagnóstico, eu acho também que há um sobrediagnóstico, muitas vezes, por falta de tempo, se transformar, né, a tristeza em depressão e medicalizar todo mundo. E a gente não pode transformar o antidepressivo na aspirina do espírito. E, infelizmente, a gente está vivendo... Deixei de lhe ouvir, viu, Wilson?
Ah, eu pensei que você estava falando com alguém, desculpe. Não, não, não. Tá. Não, como eu falava anteriormente, eu acho que o deprimido cardiopata realmente requer uma abordagem extremamente mais delicada, porque realmente há dificuldades deles seguirem a medicação, não só a medicação cardiológica, como a medicação utilizada no tratamento da depressão. Um outro aspecto é entender que não é só a farmacoterapia. O que a gente tem visto é que o próprio deprimido ele faz menos exercício, ele abandona menos o cigarro, ele se alimenta mal, ele bebe mais, ele tem uma higiene corporal que deixa a desejar, sobretudo em relação à higiene oral, e com isso se desenvolve a periodontite, que é uma inflamação crônica, que junto com a inflamação da doença cardíaca torna a doença cardíaca, inclusive, mais grave. Hoje se estuda muito o impacto da periodontite na doença cardiovascular. Então, eu acho que, em resumo, seria entender isso. Um hepatologista ele não recebe um fígado, ele recebe um paciente. Enquanto a gente não conseguir entender que no consultório entra uma pessoa e que eu tenho que vê-la como todo, não só do ponto de vista corporal, mental e espiritual, eu não vou conseguir abarcar essa complexidade do ser humano. Então, acho que o tema foi extremamente importante e, como disse antes, a gente aprende muito ouvindo visões diferentes e eu acho que foi muito boa essa participação e, sobretudo, porque como eu tirei minha virgindade hoje fazendo live, então eu vi que não é tão complicado. Obrigado. Pois é, Wilson. Eu acho que tu trazes novamente um outro assunto importantíssimo, que é a necessidade que o médico, seja ele qual especialidade tiver, tem de poder dizer não. Quer dizer, há uma demanda, às vezes, muito explícita de receber um medicamento, de receber uma prescrição de requisição de exames, ou já traz assim, porque eu já ouvi falar que este é antidepressivo, ouvi falar que este é ansiolítico. Esta demanda que tem o paciente que nos chega, e o idoso traz isso muito, muito frequentemente, a necessidade de sair com a receita, a necessidade de sair com a prescrição de exames. Até os idosos dizem assim, onde se encontra mais os velhos é na sala de laboratório e nas farmácias. Então, esta necessidade de que, seja lá a especialidade que a pessoa tenha, de poder ouvir a queixa e, a partir da escuta da queixa, poder formular a compreensão de quem é aquele cidadão, aquela cidadã que está na minha frente. Quem é aquela pessoa? Quem é aquela pessoa? Quais são as influências dela? Em que background cultural e social ela foi gestada, como diz Escobar, ela cresceu, ela se desenvolveu? Em que família ela estava inserida? O que é que representa para ela o envelhecimento? Que solidão ela está sentindo neste momento em que, chegando na curva da vida, ela está vivendo em que situação, em que família, em que espaço cultural, social? Então, esta necessidade de dizer, não, olha, não, eu não tenho o que prescrever. A pressão da senhora estava muito alta quando a senhora chegou aqui, mas agora acabei de tirar a pressão e a pressão da senhora estava boa. Quer dizer, a senhora nem hipertensão tem, quanto mais outras complicações maiores. Então, esta necessidade. E como é preciso dizer isto com habilidade, porque como é difícil para os nossos pacientes compreenderem que você, ao contrário de prescrever medicação, você vai retirar a medicação. Eu estou com um grande desafio com alguns pacientes meus, é exatamente isso, fazer uma programação de desmame de medicação e não de colocar mais uma medicação. Isto é, essa necessidade do uso do fármaco para tamponar a dor social, ou a dor psicológica, ou a dor da perda, ou o desamparo, é algo que é a presença diária nos nossos consultórios. Então, acho que quando tu trazes isso, tu trazes uma coisa fundamental, e que Lucas já tinha tocado um pouco nisso. Eu acho que quando Escobar traz esta
esta questão da vulnerabilidade, porque o conceito de vulnerabilidade que a gente discutiu a semana passada vulneráveis somos todos nós somos vulneráveis de alguma forma, alguns mais vulneráveis, mas tem aqueles que já estão atingidos na sua vulnerabilidade e estes são os vulnerados, são aqueles que já foram atingidos e com esses o risco é maior, para estes o risco é maior. Então, acho que é importante que a gente lembre isso. Eu acho que, como o Wilson disse, eu também, Wilson, há 2 semanas atrás eu também estava vivendo. E veja que eu sou o administrador, então eu tenho que estar regulando quem é que está entrando, quem é que está saindo, como é que está aí, quem está pedindo para falar. Então, eu acho que é uma delícia, eu acho que essa é a tecnologia usada para aproximar pessoas. Né? Quando a gente está num restaurante que vê numa mesa 4 pessoas sentadas, cada um com um telefone, olhando lá para o seu zap, para seja alguém. As pessoas não estão conversando. E essa é uma oportunidade que a gente tem de conversar mais. Se não há, queria só uma palavra para Escobar. Escobar pediu. Queria dirigir uma palavra para Escobar. Pronto, vamos lá. Veja, Escobar, realmente eu lembro dos nossos domingos, né, passado lá no Barão de Lucena. Quero lhe agradecer e dizer que a gratidão é a memória do coração. Realmente, a sua resiliência com aquele sofrimento que nós acompanhamos juntos é inesquecível. Obrigado. Eu concordo inteiramente. Gratidão é exatamente isso. É o afeto. Eu queria, antes mesmo de encerrar e de agradecer aos nossos convidados, eu queria convidá-los que na próxima semana o assunto será cannabis medicinal. Nós vamos discutir com 3 pernambucanos que têm feito experiências com cannabis medicinal. Um é o Dr. Rodrigo Cariri, médico, ex-coordenador do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, lá em Caruaru, e que vem estudando e vem tendo experiências. O outro é o Dr. Arturo Escobar, psicólogo e biólogo, com pós-doutor na Universidade do Canadá, e que também tem experimentado com a cannabis medicinal. E o terceiro, Wilson Freire, pessoa que a gente convive em todos os espaços que a gente está. Eu digo que ele é um multi-instrumentista, ele é médico também, mas ele faz da sua vida muito mais uma coisa de artista, muito mais uma coisa é um médico artista e também é um estudioso da cannabis medicinal. Então eu queria convidar a todos para que na próxima sexta-feira a gente tivesse aqui às 5 horas da tarde para conversar sobre esse tema, cannabis medicinal. Eu tenho recebido algumas solicitações e vou mandar para vocês também algumas perguntas sobre isso. As pessoas têm me dito o seguinte: enquanto nós estamos vivendo a questão da quarentena e que todo mundo está em casa, 5 horas da tarde de uma sexta-feira é um horário conveniente. Mas, à medida que a gente for sair desse isolamento, talvez 5 horas da tarde de uma sexta-feira não seja um horário muito bom para a gente continuar essa roda de conversa, mas, de qualquer maneira, a gente vai consultar vocês. A gente tem prevista a roda de conversa da próxima semana com a cannabis. Na semana seguinte, a gente vai falar sobre a questão da maternidade, né? Os problemas relacionados às vicissitudes da maternidade, o enfrentamento da maternidade, a repercussão da maternidade para a mulher e para o homem. E a gente tem agendado, no dia 15 de maio, uma reunião, uma roda de conversa com o Dr. Jarbas Barbosa, diretamente de Washington, para falar sobre, ele vai falar, inclusive, com uma voz oficial no sentido de que ele vai trazer dados oficiais. Jarbas vai nos trazer a questão das repercussões da pandemia na saúde mental. Né? Essa live com Jarbas deve ser no dia 15 de maio. Então, a gente tem na próxima semana a cannabis, dia 1º a gente vai falar sobre maternidade. Não, próxima semana
Então, exatamente. E depois, o doutor Java Barbosa, no dia 15 de maio. Obrigado a todos, obrigado de novo ao Wilson, obrigado a Escobar, obrigado a Lucas, obrigado a todos vocês. Nós mantivemos uma média excelente de participação. Nós nunca diminuímos de 43 pessoas, somos até 48. Foi ótima. Foi um pouco acima da conversa da semana passada, o que nos dá a certeza de que as pessoas não abandonaram exatamente porque estava interessante. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Lucas, tu queria falar, Lucas? Falar, Lucas. Não, eu só queria agradecer, dizer que foi ótima essa experiência e estou abrindo aqui, estou disponível para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram falar, pode através do Raid mesmo, pode entrar em contato para a gente esclarecer, porque sempre tem que ser mais breve aqui, mas tem muita coisa a se falar e o tratamento assim da depressão não é só medicamentoso, como bem falou o Wilson, a medicação é uma coisa a mais que nem sempre é usada, entendeu? Mas eu queria agradecer a todos aí pela participação. Muito bem, eu ia te dar a palavra. Vamos lá, Escobar. Você também está com a palavra. Vamos lá, Zeca. Não, só para agradecer e mandar um abraço para todos. Muito bom. Obrigado, Escobar. Um abraço grande para todos vocês que participaram. Até a próxima sexta-feira, gente. Obrigado. Até mais.